Olá, turma. Bom dia. Hoje a gente vai discutir mais um texto, que tem relação com a nossa disciplina de Oficina Teórico-Prática 2, certo? O texto é da professora Odete, certo? Ela discute sobre instrumentos técnico-operacionais do serviço social, um debate necessário. E aí, quando a gente pensa nesses instrumentos técnicos do serviço social, nós temos que pensar de forma ampla, de forma reflexiva e holística, e não nos ater apenas àquelas perspectivas que nós temos de instrumentários, certo? A autora ela começa a dizer sobre a praxis profissional. O que seria essa praxis profissional? Ela traz apontamentos que é possível, certo? Ela traz o apontamento dizendo que é possível que a história humana nada mais é que a história da praxis do homem, que seja a história dos homens coincide com o que produzem e com o modo pelo qual produzem. Continua dizendo, pois desenvolvem suas atividades sob certos limites, premissas e condições materiais independente de sua vontade. Assim, o homem é determinado pelas relações de produção que determina a sua individualidade em determinadas condições. Quando a gente estudou o texto da professora Yolanda Guerra, a professora Yolanda Guerra trouxe a concepção da questão da instrumentalidade, que ela disse que essa instrumentalidade é a capacidade que o homem tem. E aí ela vai além porque ela percorre pela teleologia. Ela diz que é na teleologia que o homem produz baseado em suas faculdades mentais. Ou seja, eu antevejo aquilo que eu quero obter. Se o artesão ele quer produzir uma cadeira, ele antevê aquilo que ele quer produzir. Já a professora Odete, ela vem dizer que é possível afirmar que na história humana, nada mais é que a história da praxis do homem. Ou seja, a partir do momento que o homem produz algo material na sua relação com a natureza, ele está construindo a sua própria história. E aí ela traz uma afirmação embaixo muito forte, dizendo que o homem é determinado pelas relações de produção que determinam sua individualidade em determinadas condições. A gente vê, por exemplo, no sistema capitalista de produção. Nós temos o trabalhador que ele produz a mais-valia para o capitalista. Professor, então como é que eu posso fazer essa concepção? Ora, o trabalhador, por exemplo, de shopping. O trabalhador de shopping ele tem uma determinada carga horária para trabalhar 8 horas, vamos supor, sendo 1 hora de lanche, 1 hora de descanso. Nesse processo que esse homem está nesse sistema de produção dentro do shopping, alguma loja do shopping, ele está se transformando enquanto ser. Só que essa transformação enquanto ser é uma transformação moldada pela relação de poder que o capital pré-estabelece. Então a autora ela traz essa reflexão muito forte para a gente poder compreender que dentro da ordem capitalista, o homem ele se modifica, ele se transforma a partir dessas relações de poder. E aí ela traz a concepção teoria e prática, é uma concepção muito forte porque ela diz assim, a prática como finalidade de teoria aparece no sentido de que a teoria não corresponde apenas às exigências e necessidades da prática, pois não poderia influir em seu desenvolvimento. Assim, a relação precisamente entre a teoria já elaborada e uma prática que ainda não existe, a prática de hoje tratada sistematicamente como objeto de reflexão exige uma ação que ainda não existe e deste modo a teoria como projeto determina a prática real e efetiva, ou seja, ela traz essa afirmação muito forte, a prática sendo uma finalidade da teoria. Nós vemos muito nos nossos campos socioocupacionais, profissionais e profissionais. E alguns profissionais trazem alguma afirmação dizendo não existe uma relação entre teoria e prática. E eu quero dizer para vocês, existe sim.
né? A relação teoria e prática, ela existe. Não tem como o profissional ele se formar, ele se qualificar e ir para o campo da prática, né? E dizer, não, eu vou fazer as coisas aqui como eu sei, né? Não, ele tem que fazer baseado pelo embasamento teórico-metodológico que é ensinado na graduação do curso de serviço social. Então, não tem como eu dizer que teoria é uma coisa e prática é outra, né? É por isso que Marx ele traz o termo de praxis, né? Da junção dessa teoria e dessa prática. E a autora continua dizendo, como ponto de partida, para a compreensão da praxis, podemos afirmar que toda praxis é atividade, mas nem toda atividade é praxis, né? A atividade em geral é sinônima de ação, entendida como ato ou conjunto de atos em virtude do qual o sujeito ativo modifica determinada matéria-prima, né? Ela traz essa concepção que toda atividade é uma praxis. Ela diz assim, como podemos afirmar a compreensão da praxis? Podemos afirmar que toda praxis é uma atividade. Na verdade, toda praxis é uma atividade, ou seja, toda ação teórica e prática é uma atividade. Mas nem toda atividade é uma praxis. Por quê? Porque nem toda atividade tem um embasamento da teoria. Tem atividades que são feitas de forma aleatória, de forma não planejada, de forma não reflexiva. E aí, quando a gente passa para o campo do serviço social, a gente traz essa afirmação que toda atividade praxis, né, é uma união entre teoria e prática. E esse slide eu estou disponibilizando para vocês também no sistema. A autora ela traz a questão da técnica. A técnica é um conhecimento empírico, elaborado, desenvolvido pela capacidade humana, com prolongamento de sua racionalidade para a realização de coisas. É um conhecimento científico cristalizado em objetos materiais, mas nada possuem em comum com as capacidades e aptidões do corpo humano. Ou seja, essa questão da técnica, né? Quando ela fala assim, a técnica como conhecimento empírico, é quando o profissional ele elabora essa técnica a partir também das suas vivências, né? No campo socioocupacional, nós temos várias questões que nós podemos levar em consideração, como, por exemplo, a visita domiciliar, né? Na visita domiciliar, nós vamos na casa dos sujeitos, nós compreendemos o espaço do sujeito. Tem espaços que a gente, se o sujeito permitir, a gente olha, por exemplo, até a geladeira, a gente olha o que tem na despensa. Por quê? Porque a partir daquele nosso olhar, nós vamos pensar, né, estratégias de intervenção que sejam condizentes com aquela determinada realidade. Entendeu? Então, essa questão da técnica ela é uma questão que nós precisamos ter também, né, o conhecimento empírico, o conhecimento da realidade, das experiências que nós também temos. E aí ele continua. Apontamos a técnica, neste sentido, como criação, enquanto desdobramento da realidade. Por verificar-se que nesse processo de trabalho humano e consciência tem participação ativa, uma vez que elabora finalidades e produz conhecimento. Então, veja a afirmação muito forte que ela diz. Pensar essa técnica enquanto desdobramento relacionados com o trabalho humano de consciência e de produção ativa da realidade. Então, essa técnica a gente pensa também ela a partir de uma concepção de experiências que nós profissionais adquirimos, né, com o tempo nos nossos espaços socioocupacionais. E aí ela traz a questão dos instrumentos, né, quando ela diz assim, no exercício profissional do assistente social, a sua relação com o objeto é intermediada por um instrumento, o que torna um potencializador da força de determinada forma, uma dada a direção, ou seja, o instrumental a ser utilizado que dará direcionamento na intervenção para que possa alcançar êxito em sua atuação. Quando a autora ela faz essa afirmação,
ela quer dizer que quando nós utilizamos esses instrumentos, né, esses instrumentos eles fazem com que a gente consiga chegar a determinada finalidade. Eu tenho, por exemplo, aqui um relatório a partir de uma visita domiciliar que eu fiz. Esse relatório, ele me dá embasamento, né, para eu poder ter conhecimento de quais estratégias eu vou utilizar na realidade daquele sujeito. É por isso que ela diz que esses instrumentos técnicos, eles dão embasamento para os profissionais conseguirem criar alternativas mais eficazes para a alteração da realidade da vida dos sujeitos. E ela traz a outra afirmação. O instrumento é sempre orientado por determinado conhecimento. Não tem como, gente, a gente pegar determinado instrumento e dizer, não, esse é o que é o principal para a minha atuação profissional. Se o instrumento não tem um embasamento teórico, principalmente, não tem como ele me dar embasamento profissional. Vocês pegam, por exemplo, vocês no processo de formação profissional, tem o diário de campo. O diário de campo, vocês vão pegar ele, e aí vocês vão apresentar ele a partir de uma orientação técnica. Por exemplo, lá vai ter disciplina, campo de estágio, né? Supervisor de campo, supervisor acadêmico, processo de trabalho e proposta de intervenção. Por exemplo, processo de trabalho. Esse diário vocês têm que preencher todos os dias. Aí no dia que vocês preencheram, foi feita uma visita domiciliar na casa de M.C, né, que é importante a gente abreviar o nome dos sujeitos, e analisou-se que existia indícios de violência contra a mulher. E aí embaixo, proposta de intervenção. A partir da visita mencionada, criamos alternativas de intervenção, como encaminhamento da mulher para um serviço de referência de assistência social que possam atender às suas necessidades e fazer com que ela supere a situação de violência, feito a denúncia do agressor. Então, nesse sentido, a gente tem um instrumental aí organizado, né? E esse instrumental organizado a gente precisa também ter, né, um embasamento teórico, seja de autores do serviço social, seja de legislações que embasam a ação que nós queremos atuar. Entenderam? E aí, gente, ela traz a questão do relacionamento enquanto instrumento do serviço social. É muito importante essa questão que a autora traz, porque é a forma como nós nos relacionamos com os nossos usuários, como nós nos relacionamos com os nossos sujeitos. Como é que eu posso levar em consideração esses relacionamentos, professores? Por exemplo, eu estou no meu espaço ocupacional e aí, nesse momento de pandemia, né, eu vou receber esse sujeito para entrega de um auxílio emergencial, uma cesta básica, por exemplo. Eu tenho que compreender como eu vou atender esse sujeito, né? A partir de quais parâmetros, a partir de quais formas. Então, por isso que ela diz que esse relacionamento é importante para nós assistentes sociais, né? Esse relacionamento que nós temos com os usuários, com os nossos sujeitos. Ela até diz, é possível pensar o serviço social e seu exercício profissional inserido na complexidade das relações sociais e sua dinâmica contraditória da luta de classes e nos mecanismos de produção sem a utilização do relacionamento? Não, né? Ela faz essa pergunta, se nós podemos fazer a nossa prática profissional, né, compreendendo que nós trabalhamos com as classes sociais muitas vezes menos favorecidas, sem levar em consideração esses relacionamentos, né? Como eu lido com o outro, como eu acolho o outro. E não, nós temos que ter um acolhimento mais assertivo, nós temos que ter um acolhimento mais direcionado, de fato, para dar uma notoriedade para a vida desses sujeitos. E aí ela diz, o fato de hoje temos uma forma de explicar e conhecer a profissão não significa de imediato que o relacionamento tenha deixado de existir, ou que a profissão o tenha excluído de sua formação no exercício profissional. O relacionamento, muito pelo contrário, ele existe nas nossas relações com os nossos usuários. E deve existir sempre para poder melhorar aí o processo de trabalho, melhorar aí o processo de alternativas para a vida desses sujeitos.
Então, gente, a gente finaliza esse primeiro vídeo. Vamos dar continuidade no próximo vídeo para a gente concluir esse texto da professora Odete. E aí vocês já podem fazer o exercício para